Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Todos acharam? Amém? Vamos ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ao Senhor, neste momento, pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos ouvir a Tua voz. E nesta manhã nós estamos aqui, que o nosso coração seja como aquela boa terra. Quando o Senhor fala ali na parábola do semeador, que o nosso coração seja aquela boa terra, em que a semente, quando caiu, ela pôde germinar, crescer e produzir um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E assim seja o nosso coração, uma terra fértil para a Tua palavra, e que possa produzir fruto abundantemente daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos aprendido de Ti. E o Teu Espírito Santo tem a liberdade para se mover em nosso meio, para se mover sobre nós e para nos fazer ouvir e aprender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eis-me aqui, Senhor, como o Senhor, apenas um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. O Senhor possa me usar e falar através da minha vida, conforme a Tua vontade, o Teu querer, nesta manhã. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este texto é uma passagem bem conhecida, que relata um episódio sobrenatural que os discípulos viveram junto com o Senhor Jesus. E enquanto eu estava ali pela manhã, meditando nesse texto ali, e orando e pedindo que Deus tornasse claro aquilo que o Senhor queria falar conosco nesta manhã, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, e quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós enfrentamos tempestades. Aqui diz no versículo 22 que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E a palavra de Deus diz lá no verso 24 que eles estavam no meio do mar da Galileia, e o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O Evangelho de Marcos, quando ele vai relatar esse mesmo episódio, ele diz que eles
e se fatigavam a remar, estavam cansados, porque o vento era contrário. Então a primeira coisa que Deus nos mostra é que quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, nós vamos enfrentar tempestades, lutas, tribulações. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que é o contrário. E quando a gente vai fazer aquilo que agrada a Deus, as coisas vão dar tudo certo, vai se fazer uma grande bonança. Nós não vamos passar por luta, nós não vamos ter tribulação, todas as coisas vão dar tudo certinho. Não, não é assim. Quando nós obedecemos a Deus e quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos enfrentar tempestades. E por quê? Deus permite que tempestades venham contra a nossa vida, quando nós estamos realmente obedecendo a Ele. Tenho certeza que é para provar a nossa fé, para provar a nossa determinação, a nossa vontade. Porque uma coisa é você servir a Deus quando tudo vai bem. E outra coisa é quando você está passando pela prova, pela luta, pela adversidade, e você continua fiel ao Senhor. E eu não conheço, lendo a palavra do Senhor e olhando para a experiência de vida que eu tenho, a gente não encontra ninguém que esteja fazendo a vontade do Senhor, que não esteja passando por lutas. Pastor, o senhor vai me desanimar? Não, não é para te desanimar. É para que você esteja preparado. O Senhor Jesus não nos engana. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é o quê? Não desista, não desanime, não se entristeça, não pare, não volte atrás. Bom ânimo, siga em frente. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Continua em frente. Continua caminhando. Porque uma coisa é certa, como é que eles iam chegar do outro lado, se eles desistissem? Como é que você vai chegar onde Deus quer te levar, se você desistir, se você desanimar, se você parar? Você não vai chegar nunca aonde Deus quer que você chegue. Quando a gente olha para a história dos filhos de Israel, nós encontramos isso lá no livro do Êxodo. Deus tirou eles do Egito para levar eles para um lugar. E entre aonde eles estavam e aonde era o lugar que Deus queria levar eles, eles passaram pelo deserto. É fácil? Não. Mas eles tinham que seguir adiante, porque se eles não chegassem adiante, fossem adiante, eles não iriam entrar na terra da promessa. A cada dificuldade, algumas pessoas, e era a maioria, infelizmente, queria fazer o quê? Desistir. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Por quê? Porque eles não queriam chegar na terra da promessa? Queriam. Mas eles não queriam passar por lutas. Eles não queriam passar por provas, por adversidades, por tribulações. Eles queriam, se fosse do entendimento deles, né? Queriam pegar um avião no Egito e descer lá em Jerusalém. Rapidinho, vamos passar por cima do deserto, não vamos ver nada de dificuldade que o deserto tem. Mas esse não é o trabalhar de Deus. Lá em Êxodo mesmo a gente vê que tinha um caminho mais curto, passando pelos filisteus, mas Deus não levou o povo por esse caminho. Então quer dizer que Deus gosta de fazer a gente sofrer? Não. Mas Deus quer provar o nosso caráter e forjar em nós uma personalidade como a dele. Quando é que a gente lê na palavra do Senhor, o Senhor desistiu, desanimou, parou? Não. O Senhor não desiste, Ele não para, Ele segue em frente. E é isso que Deus quer formar, esse caráter em nós. Um caráter que não para, que não retrocede, um caráter forte, uma fé
que não depende das circunstâncias. Olha Abraão, não depende das circunstâncias à sua volta, depende única e exclusivamente do seu relacionamento com Deus. É assim que Deus quer nos conduzir. Eles estavam lá, e eles se fatigavam, mas glória a Deus, porque no verso 25 diz que o Senhor Jesus dirigiu-se para eles. Quando os filhos de Israel saíram ali do Egito, eles estavam caminhando, havia algo que estava dirigindo a eles. Não era um experiente beduíno do deserto. A palavra de Deus diz que havia uma coluna de nuvem durante o dia, que se transformava numa coluna de fogo durante a noite, e estava indo à frente. E eles sabiam que aquela coluna simbolizava a presença do Senhor. Porque aquela coluna, quando eles chegavam no local determinado que era para eles parar, ela se abaixava. E ela estava repousando sobre o tabernáculo que Moisés construiu. De dia e de noite eles tinham que estar olhando para a presença de Deus. Quando eles se levantavam, eles desarmavam as suas tendas, e para onde ia aquela presença de Deus, eles iam indo atrás. E aqui nos diz que o Senhor, eles estão lá, Jesus subiu no monte para orar, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava olhando para eles. E quando o Senhor viu que eles já estavam fatigados, que eles já estavam quase sem mais força nenhuma, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vem de encontro a eles andando sobre o mar. E a segunda coisa que o Senhor falou é que o Senhor Jesus está conosco. E sempre que nós precisamos, Ele vem em nosso socorro. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. E Deus nunca vai ficar assistindo de longe a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele vem ao nosso encontro. E Ele vem para nos dar vitória. Ele não vem para dar um tapinha nas tuas costas, dizer, não desanima não. Não, Ele vem para agir de maneira sobrenatural. Assim Ele fez quando Ele apagou a força do fogo e aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha. Assim Ele fez quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Assim Ele fez quando Davi esteve diante do leão, do urso, de Golias. Assim Ele faz conosco. Ele está conosco. E Ele vem para nos socorrer quando Ele vê que as nossas forças estão se acabando, quando Ele vê que nós não estamos mais conseguindo, Ele vem. Não para fazer a gente voltar, mas para nos fazer seguir em frente. Não é para fazer a gente desviar do nosso caminho, nem para a gente parar. Ele vem para nos conduzir adiante. Não podemos parar. Ele diz para Josué: não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não, Josué, é em frente, é em frente. Irmãos, é em frente que nós temos que caminhar na nossa vida espiritual. É na direção do Senhor Jesus. Cada vez mais nos aproximar, nos consagrar a Deus. A nossa vida espiritual ela tem que ser um crescente. A gente não pode ficar parado, não pode ficar acomodado, porque ainda não entramos na terra da promessa. Ainda não chegamos no nosso destino. E se a gente parar, o que vai acontecer? Nós não vamos chegar no nosso destino. Não é verdade? Se o povo parasse no meio do deserto, vamos ficar por aqui mesmo, que está muito difícil essa caminhada, essa jornada, eles não iam chegar em Canaã. Assim somos nós na nossa vida espiritual. Nós temos que seguir em frente, porque ainda não chegamos no destino. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé, diz que eles andaram nesse mundo de que maneira? Como peregrinos e estrangeiros, porque a pátria deles, que eles aguardavam, estava onde? Nos céus, e a mesma nossa, não é outra. A nossa pátria está nos céus. E o dia que nós vamos descansar é o dia que nós chegarmos na presença do Senhor.
Enquanto estamos aqui, nós vamos caminhando. E se as forças faltarem, o Senhor vem para nos renovar. A palavra de Deus diz que Ele dá força ao cansado, dá vigor ao que não tem. Não é assim que está escrito em Isaías? Os jovens caminham e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por quê? Porque o Senhor vem. Porque o Senhor vem para nos renovar, para nos fortalecer. Amém? O medo nos atrapalha. A palavra de Deus nos diz aqui no verso 25, e Jesus vem ao encontro deles. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se o Senhor Jesus para eles, andando por cima do mar. Verso 26, e os discípulos vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. O medo faz a gente ver aquilo que não existe. Não nos faz ver diretamente. Quando você tem medo, você não vai ver claramente. Por isso a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. A palavra de Deus diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Pastor, do que o senhor está falando? Estou falando medo, meu Deus, medo do amanhã. Meu Deus, medo da... agora é varíola do macaco, agora não deixa o medo entrar na sua vida. A gente não vai ser imprudente, é outra coisa. Mas o medo não pode nos dominar. Medo do amanhã, meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Como é que eu vou? Não! A palavra de Deus nos diz para não andarmos ansiosos por coisa nenhuma. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha a olharmos para os pássaros e para as flores. Não é uma vida tão frágil da flor? Jesus diz, de manhã floresce e à tarde, conforme a intensidade do sol e conforme a qualidade da flor, ela vai secar. Mas tem alguém cuidando delas. Olha para os pássaros. Não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas quem que cuida deles? Aqui passa uma revoada de caturrita aqui, né? Eu fico pensando, meu Deus, aonde vão? Onde acha comida? É um bando, deve ter mais de 20. Faz um barulho danado, no meio da cidade. Mas Deus cuida. Deus dá alimento. Olha pardal, olha tantos pássaros que nós temos aqui na cidade. O Senhor está cuidando. E assim a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas vidas. Então, não tenha medo do amanhã. Não tenha medo. Tenha fé na palavra do Senhor, no cuidado do Senhor, na provisão do Senhor. Tudo que está escrito na palavra diz que está escrito para o nosso ensino. Quando você olha Deus se manifestando de maneira poderosa, mandando o maná do céu, aumentando a farinha na panela, o azeite na botija, multiplicando os pães e os peixes, isso está escrito na palavra para nos mostrar, e Deus é Deus de provisão, é Deus de cuidado, é Deus que não desampara o seu povo, que está constantemente com seus olhos sobre as nossas vidas. Então, o medo, se ele entrar na sua vida, se você alimentar ele, você não reconhece mais nem o agir de Deus na sua vida. Você não vai reconhecer nem Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Por causa do medo. Apesar das nossas limitações, das nossas fragilidades, Deus sempre quer nos levar mais além. Mas poucos se dispõem ou têm coragem de ir mais além. Quantos estavam no barco? No mínimo 12. Podia ser que tinha mais, mas 12, a gente sabe os 12. Estavam no barco. Vamos ler aí, a partir do verso 28. Verso 27, Jesus, porém, respondeu, acalmou eles,
dizendo: sou eu, tem bom ânimo, não temais. E aí, verso 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. De no mínimo 12, só um teve o desejo de andar sobre as águas. Por quê? Reflete a nossa personalidade. Tem pessoa que nunca vai querer ir além. Nunca vai querer ir além. Ela sempre vai se acomodar com aquilo que está, com aquilo que tem, aonde está. Mas Deus sempre quer nos levar mais além. O que Jesus disse para Pedro? Imagina, Pedro, fica no barco, aí te aquieta. Que negócio é esse? O que tu quer andar sobre as ondas, Pedro? Não. Vem. Vem. Por quê? Porque Deus quer nos levar a experiências sobrenaturais. Depende da fome e da sede do nosso coração. Se você nunca se dispor a andar pela fé, você nunca vai viver no sobrenatural. Pedro sabia, e presta atenção, o vento continua soprando. Jesus não chegou e acalmou a tempestade. O clima está o mesmo, o vento ainda está contrário. Nesse meio, com tudo isso, eu disse: eu quero. Por quê? Porque quando ele viu Jesus, o medo foi embora. Já se tornou ousado. Sim ou não? Não tem coragem nem de descer na calmaria, imagina na tempestade. Mas Pedro está olhando para Jesus. E Pedro quer mais. E é isso que Deus quer nos mostrar, que nós devemos querer mais. Mais de Deus. Mais do Espírito Santo. Mais. Vai requerer coragem, ousadia da nossa parte. Nós vamos ter que vencer o medo. Não podemos nos acomodar se a gente quiser viver coisas sobrenaturais. Pedro desafiou-se a si mesmo, colocando a sua fé no Senhor Jesus, dizendo: Senhor, se és tu, eu também quero experimentar isso. Eu também quero experimentar isso, eu também quero. Eu já andei de barco aqui para tudo que é lado, nunca andei sobre as águas, mas hoje eu vou andar. Hoje eu vou andar sobre essas águas. Se o Senhor permitir, Jesus disse: vem. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, e a gente vê, irmãos, eu vejo pessoas tão cheias do Espírito Santo, vivendo coisas tão sobrenaturais de Deus. Isso tem que mover dentro do nosso coração um desejo de viver coisas assim também. Eu tenho desejo de viver, de ser assim um servo como foi Elias, como foi ali, fugiu o nome, Eliseu, como foi Abraão, como foi Moisés, como foi Paulo, como foi Pedro. Eu tenho desejo, irmãos, e a gente tem que ir em direção ao Senhor. Tem tantas pessoas querendo ser rico como Salomão. Irmãos, eu quero ser cheio do Espírito Santo como foi Elias, como foi Eliseu, como foi o apóstolo Paulo, como foi o apóstolo Pedro. É isso que eu quero para mim. E eu quero, se Deus me der a oportunidade, vem, eu vou. Eu quero ir na direção do Senhor, amém? Jesus falou: olha, dos 12 aí só Pedro. Jesus limitou? Não. Jesus falou: ó, não posso fazer todo mundo andar sobre as águas, não. Só um de cada vez. Não. Quem é que colocou a limitação? Eles mesmos.
E é isso que o Espírito Santo quer mostrar para mim e para você, que muitas vezes as limitações que nós vivemos, somos nós que colocamos. Somos nós que colocamos as limitações que nós vivemos. Somos nós que não pedimos. E ainda a palavra de Deus diz que quando a gente pede, ainda a gente pede mal. Quando a gente ainda pede, pede mal. Mas aqui Pedro fez um pedido que não foi mal, foi bom. Amém? E Deus, Ele está pronto. Quando Moisés subiu no topo daquele monte, Senhor, eu quero ver. Deus falou para ele, não, Moisés, está louco? Que é isso? Você está se achando demais, viu, Moisés? Não. Moisés, por causa da minha glória e da minha santidade, você não pode ver meu rosto. Mas eu vou te esconder na fenda da rocha. E eu vou te proteger com a minha mão. E quando eu tiver passado, eu vou tirar a minha mão. E você então vai poder me ver pelas costas. Amém? Porque ele desejou, irmão. Nós temos que desejar. Nós temos que desejar mais do Senhor. Mais de Deus. A promessa para Eliseu, quando ele seguiu Elias, era que ele iria receber a porção dobrada? Não. Por que a porção dobrada do Espírito Santo veio sobre a vida dele? Porque ele desejou. Porque ele pediu. Quero porção dobrada do Espírito que está sobre você, Elias. Elias disse para ele, olha, dura coisa pediste. Não sei se você sabe ao certo o que você está pedindo, mas se você me vir quando Deus me tomar, então você vai receber. A partir daquele momento, quantas vezes as pessoas disseram, e o próprio Elias disse para Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Ele falou, não, onde tu for eu vou. Não fico, não perco, não te perco mais de vista. Por que ele não perdia mais Elias de vista? Porque ele queria a porção dobrada do Espírito. Fica-te aqui que eu vou ali. Não, ficar eu não fico. Eu vou perder a minha chance de receber a porção dobrada, mas de jeito nenhum. Então é isso que Deus quer despertar no nosso coração. Um desejo por mais dele, por mais do seu Espírito Santo, por mais da sua presença, por mais intimidade com ele. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem que ter essa fome, esse desejo de chegar mais perto do Senhor. Elias chegou até o ponto em que o Senhor o tomou. Enoque chegou num ponto em que o Senhor o tomou. Elias chegou num ponto que até depois de morto, Deus operou milagre através da vida dele, os ossos dele. Quando jogaram o defunto encostou nos ossos dele, ressuscitou. Amém? Deus quer nos levar além. Além, meu irmão. Mas nunca podemos deixar de olhar para o Senhor Jesus. Nunca as circunstâncias podem ser aquilo que nos tira da nossa comunhão com Deus. Os nossos sentimentos podem nos levar a afundar na nossa fé. Porque no verso 30 diz que ele estava andando sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Sentindo o vento forte, porque como eu disse para vocês, Jesus não mudou o clima quando ele chegou, continuou. A tempestade continuou, o vento contrário continuou. Mas Jesus estava ali, não havia motivo para temer. Jesus estava ali, no meio da tempestade, no meio do vento contrário, o Senhor estava ali, não há motivo de temer. Mas sentindo, os nossos sentimentos podem nos enganar. E a palavra de Deus nos diz lá, 2 Coríntios 5:7, anota aí para depois você ler, diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Não é aquilo que eu vejo que tem que dirigir a minha vida. É a fé.
na palavra de Deus que tem que me guiar e conduzir. Amém? Mas mesmo assim ele clamou e o Senhor Jesus fez o quê? Estendeu a mão e segurou. Jesus estava perto dele. Jesus está perto de mim e de você. Perto de todos os que invocam o seu nome, diz a palavra do Senhor. Ele está perto de todos os que invocam o seu nome. Ele não está longe. Ele não olha para a gente com binóculo, com a câmera, uma luneta. Ele olha no nosso olho. Amém? Ele olha dentro do nosso olho. Ele nos conhece de perto. Ele estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está com medo do vento? Por que você está se guiando pelos sentimentos? Se eu estou aqui. Não deixa o medo, os sentimentos atrapalhar você não. Anda pela fé. Porque Deus não nos desampara. Jesus está ali. E diz a palavra do Senhor, e quando eles subiram para o barco, ele acalmou o vento. Amém? Tem um momento que Deus faz cessar a tempestade. A tempestade não vai durar a nossa vida inteira. A tempestade não vai prevalecer sobre nós. Deus permite a tempestade vir por um breve momento. Depois Ele tem poder de acalmar a tempestade, de trazer uma grande bonança. Amém? E assim nós vamos, é de vitória em vitória, diz a palavra do Senhor. Não foi a última tempestade que eles enfrentaram. Foi uma das. E assim acontece com a gente. Porque a gente precisa entender que a tempestade não vai durar a vida inteira. Ela está ali num período. Mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Se a gente estiver precisando e clamar, Ele estende a sua mão e nos segura. Se a gente tiver ousadia de viver, de querer e desejar o sobrenatural, Ele vai deixar a gente viver o sobrenatural sobre aquela situação. Sobre aquela situação, Ele nos faz viver o sobrenatural. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Pedro, eu garanto para vocês que ele nunca se esqueceu do dia em que ele andou sobre as águas. Cada vez que ele olhava para aquele mar, ele pensava: eu já naveguei muito, mas eu também já andei sobre essas águas. Aleluia! Eu já fui de barquinho para lá e para cá, mas um dia o Senhor me fez andar sobre as águas. Amém? E é isso que o Senhor quer, meu irmão. O Senhor quer te levar além. Além. De maneira sobrenatural. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus conduzir a tua existência. Não fica com medo quando vier a luta, quando vier a tribulação. Não deixa isso te desanimar. Não deixa isso fazer você parar. Não deixa isso fazer você desviar. Não deixa isso fazer você retroceder. Continua. Mas eu estou quase sem força. Mas não vai acabar a tua força, porque Jesus vem. Antes que a tua força acabe, Ele vem andando sobre as águas. E Ele tem a capacidade de renovar as tuas forças. E mais do que isso, Ele tem poder de acalmar a tempestade. De fazer você andar sobre aquilo que... Eles estavam com medo do mar, mas Jesus fez eles andar sobre o medo. Aleluia! Pedro andou sobre o medo. Deus é maior. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. E nós sejamos como Pedro, Pai. Aqueles que querem ir mais além. Aleluia. E querem viver coisas sobrenaturais. Sejamos como Moisés. E desejam ver a tua face, Senhor. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, porque para aqueles que desejam ver a tua face, há sempre um lugar na fenda da rocha. Aleluia. Há um lugar na fenda da rocha, em que a tua mão vai nos proteger. Aleluia. E que nós vamos viver sobrenatural. Há um lugar na fenda da rocha para aqueles que têm fome e sede por mais da tua presença. Há um lugar na fenda da rocha. Bem perto do Senhor. Bem perto do Senhor há um local na fenda da rocha para nos abrigar. Aleluia. É nesse local que Deus quer eu e você.
na fenda da rocha, aleluia, junto dele, aleluia, onde a sua mão nos protege e nos guarda, onde ele pode revelar a sua glória, o seu poder para nós, de maneira sobrenatural. Que nós tenhamos a ousadia de Pedro, de dizer: Senhor, esse mar me açoitou por muitas vezes, me castigou por muitas vezes, mas eu quero andar sobre ele, aleluia, eu quero andar sobre ele, aleluia. Que nosso coração deseje sempre mais do Senhor. Pai, que nesta manhã, Senhor, nosso coração seja despertado para ter uma fome e uma sede por mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais da Tua unção. E nós desejemos viver o sobrenatural, Pai, segurando na Tua mão, indo na direção que o Senhor nos ordenou, aleluia, até o destino final. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém.